O nosso tema hoje é brasilidade, mas nós vamos ter o desafio aqui de ir muito além da superficialidade, muito além do folclore do Brasil. Para nos ajudar a contar essa história de brasilidade hoje, o nosso convidado é o Marcelo Zimmet, que é o presidente aqui no Brasil da L'Oréal, do Grupo L'Oréal aqui no Brasil. O Marcelo assumiu a L'Oréal em 2021 e ele é o primeiro brasileiro a ser o líder, a ser o principal executivo da L'Oréal no Brasil. E nesse episódio, o desafio que a gente propôs a ele é contar qual é o valor da brasilidade, ou seja, sair do estereótipo do Brasil bonito, do carnaval, do samba, e como é que a brasilidade se transforma em resultado, inclusive em resultado financeiro. E a L'Oréal está num momento interessante para falar disso. A L'Oréal, que é a maior companhia de produtos de beleza, de cosméticos do mundo, que tem uma operação gigante aqui no Brasil. O Brasil que é o quarto maior mercado de produtos de beleza e de cosméticos no mundo. E o Zimmet, que está desde 2021 à frente da companhia, vem mantendo um ritmo de crescimento de duplo dígito nos últimos 6 anos. Pois é, Lê, foi um papo muito bacana e a gente aprofundou bastante com o Zimmet as estratégias que ele tomou durante esses 5 anos e vem tomando durante esses 5 anos, não só junto aos consumidores, né? Porque quando a gente fala de levar esse assunto de brasilidade, de repensar a organização, de entender essa mistura que é o Brasil, a gente às vezes fala muito de consumidor, né? De como é que você se prepara para atender a uma empresa de produtos de beleza, consumidores que têm cabelos diferentes, cores diferentes, moram em estados diferentes, com climas diferentes. Mas também a gente explorou com ele o que ele fez internamente junto à estratégia da companhia, junto aos seus funcionários, as decisões difíceis. Ele vai contar um caso de como ele segurou o lançamento de um produto e como ele lidou com a empresa, né, com a matriz, né, e com milhões em linha, né, ou seja, com milhões ali na linha para serem investidos ou não, né? Então foi muito bacana, vocês vão perceber que é uma história que está sendo construída, é uma história que está sendo construída de uma maneira muito consistente, né? Em vários momentos você vai perceber as decisões difíceis que eles tiveram que tomar para permanecer no rumo. E aqui um disclaimer importante, Marcelo Zimmet também ele teve a honra de ser o chefe de uma das melhores diretoras jurídicas do Brasil, quiçá do mundo, agora na Europa, também conhecida pela minha irmã. Muito bom. Mas para o final do episódio tem uma passagem muito interessante em que o Zimmet vai contar um movimento interessante de desconstruir a multinacional tradicional, que é a L'Oréal, mas que sobretudo era a L'Oréal pré-Zimmet, e como que ele está trabalhando, ele e a equipe dele, trabalhando para transformar a companhia no que ele chama de uma startup em grande escala. Esse, portanto, é o nosso episódio O Valor da Brasilidade, no podcast Work in Progress, que é um oferecimento da LG Lugar de Gente, da Stay Previdência com o apoio de iFood Benefícios. Marcelo, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar e toda vez que alguém diz que tem a brasilidade como um elemento importante de gestão, eu quase saco o meu revólver, porque em geral eu acho que nós vamos ficar numa coisa superficial, aquela coisa o brasileiro é feliz, o Brasil é um país lindo. Mas a gente acha que finalmente encontrou um personagem do mundo dos negócios que leva a sério e tem dados, tem histórias para contar e sustentar a ideia da brasilidade como um elemento de gestão. E resultados de negócio, né? Quer dizer, né? Acho que é importante também a gente lembrar disso, né? Que no final das contas, né? É uma empresa privada, né? Tem que dar lucro. Exatamente. Né? Marcelo, então, obrigado por estar aqui. E eu vou te pedir para começar já explicando um pouco essa ideia desse elemento brasileiro, da brasilidade, como algo importante na estratégia de negócios da L'Oréal no Brasil. Então vamos lá, bom. Primeiro, obrigado pelo convite. E não, é muito bom falar sobre brasilidade. Acho que tem um vídeo da Fernanda Torres que ela fala, né, que a gente tem um pouco a síndrome do vira-lata no Brasil, que a gente sempre fala mal do Brasil ou do que o Brasil que não funciona, mas o Brasil tem muita coisa que funciona, é um país maravilhoso, então para mim falar sobre brasilidade, mostrar todo esse potencial do Brasil é uma temática incrível. E quando a gente fala um pouco sobre a questão de brasilidade, para a L'Oréal foi mais... Na verdade, quando você fala sobre ser uma empresa que foca no consumidor e que consegue decodificar a cultura, brasilidade, no final, é entender a nossa cultura, é entender a nossa ancestralidade, de onde a gente vem,
como que isso impacta o consumo, como a cultura acaba impactando o consumo, né? Porque a cultura não é só nossa história, mas é o que acontece hoje nas plataformas digitais. Então, a partir do momento que a empresa começou a ficar mais curiosa para entender o que é esse Brasil e o que é o brasileiro, a gente começou a desenvolver estratégias muito mais assertivas, tanto no desenvolvimento de produto como em comunicação, e os resultados são uma consequência disso. E eu tenho uma pergunta, Marcelo, quanto tempo mais ou menos começou essa jornada? Só para a gente ter uma ideia de... Essa jornada, acho que a empresa sempre teve interesse em conhecer bem o consumidor no Brasil, mas acho que essa grande virada de colocar realmente o tema de diversidade, entender a nossa ancestralidade como espinha dorsal do negócio, eu diria que foi meados de 2020. Então, é uma jornada que deve ter aproximadamente 5 anos, mas que ainda está só começando. Quanto mais a gente analisa e pesquisa, mais a gente vai aprendendo também. Você assume como presidente da companhia, do Grupo L'Oréal no Brasil, em 2021, se eu não estou enganado. Isso, eu chego em 2019 no Brasil como diretor-geral adjunto, mas mais focado na divisão de consumo massivo. E no início de 2021, então, eu assumo a presidência das 4 unidades de negócio do Brasil. E, salvo, se eu não estiver enganado, você é o primeiro brasileiro a liderar a L'Oréal no Brasil, tá certo? Isso, primeiro brasileiro. Isso tem a ver com... Quando você fala que por volta de 2020 começa essa jornada, a companhia já estava interessada em aprofundar a sua visão de Brasil, a sua brasilidade no mercado, ou você traz essa visão e de alguma maneira você consegue implantar essa visão na companhia? Qual o segredo de Tostines? O que veio primeiro, né? Vamos lá. Acho que qualquer companhia multinacional, o grande objetivo no final é quanto mais executivos locais você tiver nos diferentes países, nas posições seniors, isso é interessante, porque você conhece a cultura, você conhece o idioma, você sabe como as relações se constroem. Então, você elimina, eu diria, entre 6 meses a 1 ano de adaptação, que é o que acontece, até aconteceu comigo quando fui para outros países, até você entender a cultura, o idioma e criar conexões, leva um certo tempo. Então, acho que era um movimento relativamente óbvio. Quando fui contratado pela L'Oréal, minha primeira posição foi na Argentina durante 5 anos. E depois, obviamente, o objetivo deles era me trazer de volta para o Brasil. Mas eu não acho que isso estava conectado com essa questão de entender mais da cultura. Acho que era uma questão muito mais normal de uma multinacional, de ter uma pessoa local no país. E, então, eu acho que isso acaba vindo quando eu chego. Então, eu chego no Brasil, eu vejo que existe uma desconexão da L'Oréal de algumas marcas com o consumidor. Eu sentia que isso internamente também, a gente acabava não representando o Brasil. Quando eu olhava a organização, e eu olhava a organização, o consumidor fora da L'Oréal, eu falava assim, não bate. Então, como que eu vou desenvolver estratégias assertivas se eu não tiver o Brasil que está lá fora, aqui dentro? Então, começa esse grande movimento da L'Oréal de falar sobre diversidade, de mudar os times, de mudar a nossa organização. E quanto mais a gente vai alimentando a companhia com perfis diferentes, mais histórias a gente vai escutando, a gente vai se aprofundando nessas histórias, né? Sobre a Pequena África, Cais do Valongo, depois ancestralidade. E aí a gente foi realmente entendendo que tinha um caminho muito grande pela frente para aprender. Como é que começa esse movimento? Quer dizer, então você explicou como é que você chega e assume a sua cadeira. Tem um momento em que você, sei lá, vai reportar para o board ou para o CEO global da companhia e dizer, olha, nós queremos fazer um trabalho mais brasileiro, eu quero trazer a L'Oréal mais para o Brasil ou o Brasil mais para a L'Oréal. Tem uma apresentação inicial, algo assim? Não, o primeiro ponto foi, acho que o que foi para mim, que teve um impacto muito grande foi as primeiras avaliações que eu fiz, análise com o consumidor no Brasil em conversas. E eu queria entender um pouco o que estava acontecendo com o consumidor no Brasil, porque, pelo menos na indústria de beleza, a gente viu um grande movimento entre 2016, eu diria, 2016 e 2020, que foi essa questão da revolução do cabelo, né? Que a mulher brasileira deixou de usar chapinha no cabelo e pintar o cabelo de loiro e começou a mostrar esse cabelo cacheado maravilhoso, começou a ter orgulho da pele dela, obviamente influenciado também por novelas ou por outros movimentos que aconteceram no Brasil. Então, chego no Brasil, eu vejo um Brasil diferente de 2019, do Brasil que eu saí em 2013. E quando eu vou falar com a consumidora, eu percebo que, de uma certa maneira, a gente se desconectou dessa nova consumidora, ou desse novo consumidor brasileiro. Porque a gente não estava entendendo essa revolução cultural que ainda está acontecendo no Brasil. Que a gente vê isso, né, visível no mercado. Então, essa foi o primeiro questionamento que eu me fiz. Obviamente, depois aconteceram alguns movimentos no mundo, né, nos Estados Unidos, no Brasil, de violência racial, que também forçaram um pouco as companhias a quererem fazer um movimento, sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa. E os times pediam para a gente, façam alguma coisa. A gente não sabia o que fazer, né, naquele momento.
Mas essa inquietude de entender essa desconexão com o consumidor e ver que realmente a L'Oréal no Brasil não representava a população brasileira, teve um momento que eu apresentei para o CEO da companhia a estrutura da L'Oréal. Falei, então, a L'Oréal, em vez de falar quantas fábricas ou quantas pessoas tinham no Brasil, etc., eu fiz um corte racial. Eu falei assim, hoje a L'Oréal no Brasil tem essa proporção de pessoas brancas, negras e pardas, e o Brasil é assim. Se eu não conseguir consertar junto com vocês ou com o time essa estrutura para a gente ter esse consumidor ou esse brasileiro dentro da companhia, eu não vou conseguir desenvolver uma estratégia eficiente. E foi muito rapidamente o CEO da companhia pegou esse insight. E a partir desse momento a conversa mudou completamente. A gente começou a se autodesafiar nas apresentações durante 4 dias se a gente estava representando e se conectando com esse consumidor no Brasil. Uhum. Então, acho que esse foi talvez um momento muito importante de mostrar esse recorte, mostrar que as nossas marcas não estavam sendo relevantes naquele momento e que a gente precisava fazer uma mudança drástica, né? Não ia ser uma mudança simples, mas que teria um retorno positivo. E Marcelo, como é que você equilibrou essa estratégia com a entrega do curto prazo, né? Porque a gente até falou na abertura que vocês cresceram duplo dígito nos últimos 6 anos, né? O Brasil é o 4º maior mercado de consumo, né, de produtos de beleza no mundo, quer dizer, super estratégico para a L'Oréal. Como é que você equilibrou essa conversa de, olha, porque são estratégias de longo prazo, né? Com decisões de curto prazo e essa... porque no final das contas também é uma empresa de capital aberto, né? Que tem que entregar o quartil, né? Como é que você equilibrou isso? Eu aprendi nesses anos e também já escutei algumas vezes, né, que a sua licença para operar, a sua licença para ser criativo é você entregar o básico. Uhum. Então, eu tenho isso muito claro, que enquanto a L'Oréal continuar crescendo, como a gente cresceu nos últimos anos aqui no Brasil, duplo dígito, praticamente nos últimos 6 anos, isso te dá uma liberdade romântica, digamos, de poder criar coisas completamente disruptivas, porque você está entregando o que o grupo precisa e espera de você. Então, sim, teve uma estratégia... Tem até mais credibilidade, né? Com que... teve uma estratégia de vamos primeiro arrumar aquilo que não está funcionando e voltar a um crescimento sustentável e rentável no Brasil. E aos pouquinhos a gente foi colocando esses novos elementos mais criativos, inovadores. Eu sempre segurei muito o time de não fazer muito oba-oba, né, dos resultados. Eu falei assim, olha, vamos fazer devagarzinho, as pessoas vão notar. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas deixa que as pessoas celebrem, que a L'Oréal celebre pela gente. Uhum. Então, sem fazer, porque a gente tem um pouco essa tendência, né, de querer mostrar rapidamente resultados e falar, olha o que está acontecendo. Eu falei, segura. Claro. Aí teve uma hora que não dava para segurar mais, porque realmente o resultado era positivo financeiramente e as inovações que a gente trazia funcionavam muito bem. Então, foi, acho que, um pouco essa questão de trabalhar o básico, bastante humildade no começo e tentar não ficar muito eufórico com os primeiros resultados. Aí, aos pouquinhos, a gente foi mostrando cada vez mais. E hoje, praticamente tudo que a gente faz, o grupo pergunta pra gente que tem interesse. Acho que foi um pouquinho esse caminho que a gente foi conquistando. Agora, quando você olha para a companhia e compartilha essa visão com o CEO global e mostra, tem um gap grande entre o que é o Brasil e o que é a L'Oréal, naquele momento zero desse processo, eu entendo que você tem um duplo desafio. Tem um desafio da porta para fora, quer dizer, nossos produtos precisam espelhar melhor o que é o Brasil, e tem um desafio da porta para dentro, que é a nossa força de trabalho precisa espelhar melhor o que é o Brasil. Fala um pouco sobre esse duplo desafio, como é que as coisas andaram em paralelo, uma antes da outra? Acho que elas andaram em paralelo, na verdade. O grande ponto aqui não foi fácil, né? Porque independentemente de uma empresa como a L'Oréal, que tem grupos de afinidade ou tem que te apoiam, né, de acolhimento, digamos, para as diferentes causas de diversidade. São 3 mil colaboradores no Brasil. São 3 mil colaboradores. Mas esses grupos de afinidade, de uma certa forma, eles eram muito mais de acolhimento, eles não impactavam muito a estratégia. Então, quando eu assumo a presença no Brasil, eu chamo esses grupos e falo, olha, me ajudem a transformar a L'Oréal no Brasil. Eu preciso de vocês. Quais são os grupos hoje que vocês têm? Não, a gente tem grupos que você pode ter por exemplo, de questões raciais, tem de questões de gêneros, tem questões de PCD, você tem questões de como se chama? De idade também, diferentes idades que a gente tem dentro da companhia. Então, a gente sentou na mesa e estou falando assim, o presidente da L'Oréal com pessoas de todos os níveis da organização. Uhum. Então, acho que a primeira coisa que foi muito importante foi mostrar que existia uma vontade genuína. Eu quero transformar de forma genuína essa companhia. E eu acho que isso pode ser um ângulo muito interessante. E aí, você começa, então, a ter esse movimento, essa onda das pessoas saberem que é um tema relevante. Repetir. Eu tive que repetir muitas vezes isso. Teve um trabalho, então, a fase 1, eu diria que foi a fase muito de educação.
Então, eu tinha que educar, porque até eu não conhecia, né? Eu lembro que as reuniões que eu fazia com esses times de afinidade e de impacto, eu começava sempre a reunião pedindo desculpa. Falava, olha, eu vou falar muita besteira hoje. Eu não sei como fazer as nomenclaturas, como eu tenho que me portar aqui, que eu posso, que eu não posso. Mas me ensinem. Eu quero aprender com vocês. E isso a gente foi depois multiplicando para a companhia. Então, teve mentoria reversa, de pessoas negras educando liderança, e a liderança apoiando, então, o desenvolvimento desses jovens negros que estavam entrando na companhia. A gente foi bastante claro, por exemplo, em programas de recrutamento como o trainee, que a gente tinha que fazer um esforço para trazer mais diversidade, porque senão automaticamente a gente ia fazer o que a gente já vinha fazendo no passado. Então, nos primeiros momentos, a gente já foi trazendo mais de 50% de pessoas negras e pardas em programa de trainee. E a gente começou também a desenvolver vários programas de desenvolvimento interno. E aí foi isso, você vai criando uma cultura que as pessoas começam a falar para o mercado também, olha, a L'Oréal está diferente, é interessante. Então, a gente começa a receber muitos pedidos de pessoas para trabalhar na L'Oréal. E depois de alguns anos, a gente olha, então, essa grande diversidade da companhia, porque foi isso, você tem um turnover natural. Uma companhia como a L'Oréal, você deve ter um turnover anual entre 20% a 25% da toda a população. E aí você tem que forçar um pouquinho essa curva. Então, tem uma parte de educação, você define, então, metas. E a gente começou a definir metas muito claras para o comitê executivo também, de alguns indicadores que a gente precisava realmente mudar na nossa organização. Quais? Por exemplo, a questão racial. A gente falou assim, todas as divisões de negócio têm que ter X% de lideranças negras até final desse ano. Então, sim, você tem que forçar um pouquinho a curva, porque, de novo, naturalmente... Não vai acontecer. Você vai procurar um perfil parecido. Ou vai demorar mais tempo, né? Mas aí você tem que ter paciência, porque, por exemplo, no passado eu me lembro, eu brinquei com alguém outro dia, que eu falei, eu devia ter tirado uma foto, mas naquela época a gente não tinha celular, né? Quando eu comecei minha carreira. Mas eu lembro que tinha aqueles quadros nas universidades que falavam as vagas, né? Que estavam abertas nas empresas multinacionais. E eu me lembro que a vaga para um cargo de analista era assim, inglês fluente, faculdade de primeira linha, ter experiência de trabalho, fazer trabalho voluntário. Eu falei assim, cara, isso aqui é um CEO, é um CEO júnior, né? E praticamente, se você fala de que inglês é fundamental, você está cortando aqui já 98% da população brasileira. Então, a gente teve que mudar muita coisa dentro da companhia também. Por exemplo, hoje inglês não é... Apesar de ser uma empresa multinacional, a gente não requer inglês dos candidatos. A gente tem que dar inglês para os candidatos, porque eles têm que interagir depois internacionalmente. Então, teve uma parte de educação, teve essa parte de definir metas e indicadores, e tem um trabalho muito forte agora de desenvolvimento, porque a gente às vezes esquece um pouco do de equidade, né? As pessoas não vêm da mesma base. Elas não tiveram a mesma educação, não tiveram os mesmos privilégios. Então, a empresa também tem que ajudar a desenvolver esses talentos para não só para o L'Oréal, mas para o mercado também. Nessa jornada, assim, eu tenho curiosidade. O que foi assim mais... Qual foi a grande aprendizado que você teve, né, tendo essas mentorias reversas? Qual foi aquele momento que eu falei, puxa, nunca imaginei que isso acontecia. Nunca... porque é isso, né? Assim, com a tua experiência, onde você vive, onde você foi criado, sim. E quando você começa a conviver com várias pessoas diferentes, né? A gente sempre tem umas surpresas, né? Sim. O que te surpreendeu mais nessa jornada? Então, acho que os executivos, e eu me coloco como parte desse grupo, a gente sempre ia de uma temática para outra temática muito rápido, sem se aprofundar e entender qual que é a origem disso, de onde isso veio. Né? Então... Eu me lembro, talvez também um dos momentos assim, super marcantes para mim, a gente estava numa discussão sobre investimentos de advocacy, né? Ou seja, toda a parte digital dessas plataformas como Instagram, TikTok, etc., o papel do criador e dos influenciadores. E eu lembro que o meu CMO, ele abriu o Alan Spector, ele abre essa reunião falando para mim, olha, eu vou falar para você um pouco sobre o livro Raízes do Brasil, para explicar um pouquinho essa questão da conexão social, da conexão emocional, das relações sociais, do ser brasileiro, que é esse ser gentil e tal. Eu falei, você tá de sacanagem comigo. Eu tô aqui para falar sobre digital e você quer me falar sobre história. Ele falou, cara... Respira, aguenta, me escuta. E eu falei, tá bom, vamos lá. E ele fez uma explanação durante 10, 15 minutos, aquilo explodiu minha cabeça. Eu falei assim, cara, é impressionante como... Tudo tem uma explicação, mas de uma certa forma, quando você é um executivo ou executiva, você acaba fazendo as coisas de forma muito mecânica. Então, acho que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar o nosso bate-papo. Quando a gente explica para um europeu que o brasileiro toma 2 a 3 banhos por dia e o europeu toma 1, como que você explica isso? Né? Então, você pode falar, porque a gente toma 3. Mas se você for estudar história e ancestralidade, a nossa história começou há 15 mil anos atrás, muito antes dos portugueses, da invasão portuguesa. E os indígenas, eles tomam... A questão da higiene é muito importante para eles. A saúde é muito importante. A exposição do corpo, o cuidado.
Então, isso, querendo ou não, vem da nossa ancestralidade, vem da nossa história como brasileiro. Outras questões também, quando a gente pode falar também de raça, a parte da relação do senhor do engenho com o escravizado e com o indígena à noite no engenho. Ou seja, lembra que os portugueses não estavam aqui, eles estavam longe, então não existia uma hierarquia óbvia no Brasil. Existia a força. Só que à noite todo mundo era igual. Então todo mundo circulava no engenho. Então, as relações sociais para a sobrevivência no Brasil são importantes. Então, você ser gentil, se relacionar, etc., é sobrevivência. Então, você começa a explicar várias coisas do mundo digital hoje e de comportamento de consumo pela nossa ancestralidade. E isso foi também... acho que são esses momentos que aconteceram na minha carreira nos últimos anos, são flashes, né? De uma pergunta aqui, um questionamento aqui, um comentário. Aí você começa a conectar os pontos. Eu demorei... Provavelmente, falei isso para o meu time outro dia. Eu demorei uns 3, 4 anos para conectar todos os pontos e falar assim, agora entendi. Porque uma das perguntas que foi feita uma vez pelo CEO, o ex-CEO da L'Oréal, ele falou, cara, eu tô indo para o Brasil há vários anos e eu não consegui mudar algumas coisas que eu gostaria de mudar no Brasil. De resultados, de performance, etc. Você chegou e as coisas estão indo bem. O que você fez de diferente? E todo mundo aqui deve lembrar, né, que a gente sempre foi educado se você entrar no elevador com o CEO, o que você fala, você vai ter... Isso, tem elevator pitch. Elevator pitch. E eu falei, qual que seria meu elevator pitch? E aí, quando ele me perguntou isso, eu falei assim, eu não estou pronto para responder isso agora, porque eu não acho que é um bate-papo de 10 segundos. Quando eu voltar para Paris, a gente senta, toma um café e conversa. Eu achando que eu ia ter 40 minutos para falar. Mas nesse meio tempo, eu aprendi que a resposta chamava brasilidade. E quando ele me perguntou de novo, falou assim, o que você está fazendo de diferente para que a L'Oréal performe tão bem no Brasil? Eu falei, brasilidade. Aí ele me perguntou, aí o negócio do pitch. Se você capturar essa conexão emocional com a pessoa com quem você está falando, ela vai te falar assim, então entra na minha sala e me explica melhor. Aí eu pude explicar então a história. Tá bom, mas para pegar exatamente esse gancho que você está falando, tudo que você falou agora faz sentido, mas como é que a gente conecta brasilidade com resultado no sentido financeiro? Ou seja, qual é o ROI da brasilidade? Vamos lá, o ROI da brasilidade. Então, a primeira coisa que só para desmistificar, e antes de falar sobre a questão do ROI, uma das coisas que a gente fala quando a gente fala sobre brasilidade é que os gringos entendam que o Brasil que a gente vai mostrar para eles, vai falar com eles para ter ROI, não é o Brasil com Z, que eles conhecem lá fora. Que é o Brasil que tem periquito, tem praia, tem coco e tem carnaval. A gente fala de um Brasil que tem favela, que tem funk, que tem futebol, que tem diferenças econômicas. Tem Faria Lima, né? Aqueles contrastes. Mas que tem uma Faria Lima também. Então, assim, é um país que é super diverso. Mas esse é o Brasil com S. Né? Então, primeiro, quando a gente fala sobre brasilidade, é com S. Né? E a gente aqui fala brasileiro, a gente não fala português aqui no Brasil. Acho que é um tema super importante. E o ROI, quando a gente fala sobre brasilidade, é essa questão de se você entende a cultura e você entende o Brasil e quem que é o Brasil, quem que é esse consumidor, você consegue desenvolver, então, produtos mais relevantes para o Brasil, que podem inspirar o mundo, porque não necessariamente ele tem que ser só para o Brasil. Acho que o Brasil pode ser um grande laboratório para o Grupo L'Oréal no mundo. Quando você pega diversidade de cabelo, diversidade de pele, o Brasil é um dos países mais amplos, né, de amplitude, quando a gente fala sobre essas frentes. Então, você começa a desenvolver produtos muito, muito potentes. E a brasilidade também é você entender como você se conecta com esse consumidor através de mídia. Então, a gente, por exemplo, descobriu que toda essa parte de... O Brasil tem um mercado gigantesco de criadores. Né? A gente vai falar que hoje quase 20 milhões de criadores, praticamente o sustento deles vem de trabalho que eles fazem no online. É uma nova economia que está surgindo. E como que você se conecta com eles? Como você desenvolve conteúdos com eles? Como você co-cria com eles? Então, para mim, quando a gente fala de brasilidade, foi isso. Foi desenvolver produtos, mas também entender como a minha comunicação tem que ser muito mais assertiva e como que eu gero essa conexão genuína com o brasileiro. Que é através muito mais dos criadores do que fazer uma mídia massiva na televisão. Isso hoje em dia já não funciona muito mais para alguns produtos nossos. Né? Então, acho que é isso. Aí o ROI vem de você fazer um lançamento gigantesco. Porque o produto ele é relevante para o Brasil, ele tem um impacto no Brasil enorme e muito rápido, muito mais do que qualquer outra estratégia que a gente teria no grupo. Então, isso de uma certa forma, partindo daquele princípio que você está entregando o básico, você começa a mandar exemplos para o grupo, olha, lancei, explodiu, lancei, impactou demais, tal. E tem lançamentos de produtos que iam ser só para o Brasil pequenininho, que a gente falou, cara, isso aqui vai ser 5 vezes maior do que a gente tinha planejado, e de repente você vê que no ano seguinte vai ser lançado no mundo inteiro esse produto com, sei lá, faturamento 10 vezes maior do que a gente tinha projetado no Brasil, a nível global. Então, eu começo a ver esse Brasil
onde a brasilidade ela começa a inspirar o mundo também. Então, é importante para o Brasil, mas no mundo que está triste, porque eu vejo um mundo que perdeu a emoção, né? Virou um mundo frio de performance, etc. Acho que o Brasil tem esse ziriguidum que não tem lá fora. E eu acho que o Brasil vai estar em moda. Mas depende muito da gente. Eu vou te deixar falar. Eu vou fazer uma coisa que eu faço com os outros e não fiz comigo. ROI, para quem não está familiarizado com o termo, é o retorno sobre investimento numa sigla em inglês. Isso. Deveria ser RSI, né? Mas nessa jornada que você está colocando, eu falei, poxa, eu tenho que resolver entregar o curto prazo, senão ninguém vai me escutar. Né? Tenho que resolver as coisas básicas. Você criou uma estratégia de olhar o Brasil de uma forma diferente, né? De preparar a L'Oréal para isso. Quais foram, se puder citar assim, e aí você começa a execução, né? Você traz o teu time, né? Muda o time para também mudar como é que você vai conversar com o consumidor. Quais foram decisões assim difíceis que você teve que tomar nessa jornada, né? Porque hoje, né, assim, é uma jornada bacana, como, né, você vê os resultados que você está tendo e tal, mas quais foram aqueles momentos difíceis que você teve que, eventualmente, ir contra uma determinação do global, né? Ou enfrentar um desafio grande? Como é que foi essa jornada aí? Essa parte dura aí, né? Que às vezes ninguém vê, essa né? palavra chama dura, né? Acho que é uma coisa que você vai ganhando com o tempo, né? Você tem, Claro. Por isso que eu sempre falo para os líderes mais jovens, tipo, acredite que existe um processo, né? Você cria a casca com o tempo, não é? Você não cria do dia para a noite. E para você fazer uma transformação também que a gente vem fazendo na L'Oréal, você tem que ter uma coragem grande, porque você vai ter que confrontar. Obviamente com educação, com argumentos, tendo que explicar. E aconteceu comigo. Aconteceu de eu, por exemplo, falar, olha, eu não vou lançar uma determinada linha de produtos para pele porque eu ainda não consigo ter todas as tonalidades que eu preciso. E isso vai ter um impacto de tantos milhões de dólares no lançamento. E a pessoa fala, não, você não está autorizado a fazer isso. Eu falo assim... E eu escutando, porque para você é importante diversidade, mas para a gente é importante a questão do tem que fechar o número e o ano que vem você lança as outras tonalidades. E eu falei, não, você não está entendendo. Se a gente quiser realmente se posicionar como uma empresa diversa e uma empresa que fala com o Brasil, a gente tem que lançar tudo junto. Senão a gente pode ter um risco de PR enorme aqui. Então vai ser mais uma vez uma empresa estrangeira que não entende a cultura no Brasil. E falou. Eu virei no final e falei assim, olha, eu respeito sua opinião, mas eu não vou flexibilizar aqui. De novo, expliquei de novo de forma muito calma, não vou flexibilizar. Opinião dessa pessoa que não era brasileira. Não, era meu chefe. É meu chefe estrangeiro. Eu falei assim, eu entendo, mas assim, eu vou ser flexível em vários pontos. Aqui eu não vou ser flexível. E, cara, eu vi um monte e no final do dia, mas foi assertivo, porque depois, um ano, a gente fez o lançamento com todas as tonalidades que precisava e o produto virou líder no mercado. E a mesma coisa aconteceu com eu estava comentando para vocês, quando eu cheguei aqui no Brasil, a Elseve era a terceira marca de capilar, e a gente falou assim, vamos fazer um sonho maluco, vamos colocar essa marca como a marca número 1 no Brasil. E a gente fez um projeto para que isso acontecesse em 5 anos, acabou acontecendo em 3. Mas o projeto era um pouco esse, a gente tem que trazer produtos e um storytelling que seja muito mais relevante para o Brasil. E eu me lembro que o Global também falou, olha, vocês vão lançar tal linha de produto com esse ângulo. E a gente percebeu que não tinha que ser esse ângulo. A gente falou, cara, tem que ser para todos os brasileiros e brasileiras. Que foi o lançamento, eu até posso falar, que foi o Elseve Ácido Hialurônico. Acho que foi 2020. Fala devagar. Elseve Ácido Hialurônico. Ácido hialurônico. Porque o meu... Que é um produto de skincare, né? Obviamente eu não sei nada sobre cabelo, exatamente, né? A gente vai dar um jeito nisso. A gente vai dar um jeito nisso. Sobre cabelo, acho que não tem uma mais. certa ignorância sobre o assunto. Não, mas foi um ângulo interessante, porque a gente falou, cara, esse é um produto que é hidratação para o cabelo. E todo brasileiro precisa de hidratação, seja o cabelo cacheado ou cabelo liso, e qualquer região do país. E foi um momento também de que a gente se posicionou e ele acabou sendo, acho que o maior lançamento de Elseve da história, não só no Brasil, naquele momento, né? Depois teve outros grandes lançamentos que vieram. Mas acho que foi isso, foi uma questão de você ter uma estratégia clara, repetir e começar a ter alguns casos de sucesso. Então, a partir daí, a gente começou a ganhar assim, ok, vocês querem lançar isso aqui, a gente não entende, mas vocês devem entender, vai lá. Não, então, eu fico pensando que se tem outra pessoa no seu lugar que talvez não tivesse ajudado, no final das contas você ajudou a companhia como um todo a tomar a melhor decisão para o Brasil e principalmente está alinhado com a estratégia de longo prazo que foi definida. Porque essa é uma das coisas que são os maiores
derail, né? Assim, de você sair do trilho, né? É uma pressão curto prazo. De uma estratégia e tal. Estou numa estratégia, estou contando uma história, os clientes, né? Os consumidores estão entendendo, aí eu vou e tomo uma decisão de curto prazo que não tem nada a ver com aquela estratégia. Aí o consumidor fica, mas peraí, mas eu não entendi, né? Quer dizer, são esses momentos que definem, né? Tenho certeza que quando você olha para trás, pô, isso aqui definiu... Não, define. E são várias pessoas, né? Porque aqui é uma estratégia. Quando você tem que convencer um grupo como o L'Oréal, não sou só eu falando. Então, eu peguei uma pessoa de marketing, peguei uma pessoa de desenvolvimento e falei, ó, legal. Dia tal é o dia D. A gente vai ligar todo mundo para Paris, a gente vai fazer com esse movimento, a gente está super alinhado na nossa mensagem, porque a gente acredita realmente nessa estratégia. Vocês acreditam? Acreditamos. Vamos junto. Então, quando diferentes stakeholders vão falando com Paris em diferentes ângulos, as pessoas falam assim, opa, tem uma coisa acontecendo, se eles estão falando, vamos acreditar. Então, acho que essa foi uma primeira fase de reconquista de credibilidade e explicando que a nossa estratégia era muito assertiva. E aí vieram os novos lançamentos, melhores resultados, novos lançamentos, melhores resultados. E agora a gente está numa fase de ativação de marcas muito boa no Brasil, né? Ou seja, hoje quando você pergunta para qualquer influenciador ou criador, tem alguma empresa que você gostaria de trabalhar, provavelmente o nome L'Oréal aparece no top of mind. Porque eles sabem que a gente quer co-criar com eles, a gente quer trabalhar junto e, inclusive, a gente consegue desenvolver até criadores. Por exemplo, alguns meses atrás, ou na verdade foi acho que um ano atrás, a gente percebeu que a gente queria trabalhar com criadores mais diversos e que existiam muito poucos criadores negros no Brasil. E eles sempre eram muito repetidos, então você via o mesmo criador em banco, bebida, beleza, alimentos. Então, no final do dia, não era tão genuíno, né? E hoje em dia, o consumidor não quer a pessoa que fala assim, usa esse produto, ela quer a pessoa que está usando o produto, né? Então, os nano e micro criadores são hoje mais relevantes do que os grandes influenciadores topo de pirâmide. Então, a gente criou, por exemplo, o time veio para mim aí que é legal. Aí é quando você percebe que... Quando você percebe que a coisa está mudando, realmente virou cultural, é quando deixa de ser só a ideia da liderança e as pessoas começam a trazer ideias, né? A empresa começa a se transformar muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Então, surge esse programa que é Beleza Mais Diversa, que a ideia era desenvolver 50 criadores negros para a L'Oréal, que iam ser contratados pelas marcas da L'Oréal, mas que no futuro podiam ser usados também por outros players. Então, a gente fez o programa no passado, deu super certo. A Thaís Araújo foi a madrinha dessa turma. Foi super emocional, porque a gente estava ajudando pessoas que eram excluídas da sociedade a serem incluídas e terem impacto. Aí a gente falou, vamos fazer a segunda versão? Vamos. Então, vamos sair de 50 para 100, mas vamos fazer esse mesmo projeto agora com digital. As pessoas podem fazer o curso online. A gente teve mais de 30 mil inscritos. Uau! Aí você percebe, olha a demanda, olha a necessidade que o Brasil tem, mas olha o potencial que o Brasil tem também. Né? Então... Agora, olhando para aquela fotografia que você mostrou lá no início, o gap grandão entre Brasil e L'Oréal, e a fotografia atual, em que momento dessa jornada você avalia que a L'Oréal do Brasil está hoje? Ou seja, quão próximo vocês estão do retrato do Brasil que você mostrou lá atrás? Eu acho que hoje a gente, como grupo, a gente sabe muito. A gente sabe muito mais do que a gente sabia. É impressionante, e eu não tenho vergonha de falar isso, é impressionante a ignorância que a gente tinha. E ignorância não falar de forma negativa da palavra, mas ignorância... Falta de conhecimento, né? Justamente, falta de conhecimento que a gente tinha e acho que talvez uma das principais características do time da L'Oréal e das pessoas que trabalham na L'Oréal é a curiosidade. A gente quer entender. E a gente entra fundo nas perguntas, sabe? A gente quer entender o que está sendo falado, por que está sendo falado, por que está sendo usado assim, o que está acontecendo. Então, eu diria que hoje a gente está num momento que a gente conseguiu evoluir em várias frentes, a gente tem um nível de conhecimento infinitamente maior do que a gente tinha 5 anos atrás, mas tem algumas coisas que operacionalmente vão levar um pouquinho mais de tempo. Então, se entrar num determinado segmento de produto ou conseguir implementar tal tecnologia no online, são questões de infraestrutura que podem levar um pouco mais de tempo. E aí, tem uma das coisas que hoje são difíceis para a gente, porque a gente consegue enxergar muito claramente o grande potencial, mas não necessariamente o grupo vai conseguir nessa velocidade. E aí vem um pouco do que a gente estava conversando lá atrás também, que é como que você pega uma grande empresa, a maior empresa de beleza do mundo, né, que fatura bilhões e bilhões e bilhões de euros, e você desconstrói ela no sentido de que ela tem a agilidade de uma startup, mas que ela possa se beneficiar dos recursos de uma multinacional. Então a gente está nesse momento agora que a visão está clara. Como que eu consigo ser mais ágil? Como que eu consigo ir muito mais rápido para poder atacar esses segmentos, essas oportunidades? Acho que esse deve ser o nosso próximo assunto, mas eu não posso passar para o próximo assunto sem chamar aqui o nosso momento Work in Progress.
Marcelo, a gente tem um quadro fixo aqui, de 2 quadros fixos aqui, que é o nosso Momento Work in Progress. E a ideia aqui é que você conte alguma coisa, talvez dentro dessa trajetória que você está explicando, mas pode ser também uma coisa mais pessoal sua, que é um Work in Progress, que ainda não está do jeito que você gostaria que tivesse. Então... Você é triatleta, né? Quer dizer, não sei se é você chegar... Mas quanto é que é o teu tempo de triatleta, não? Não, é um tempo bom, mas eu não vou abrir aqui, senão as pessoas vão usar isso como meta para... Vai começar a ter... Vou chamar corrida de CEOs daqui a pouco. Não, mas... vamos lá. Mas tem um ponto interessante. Quando você fala essa questão de triatleta, uma das coisas que você aprende muito nessa correlação esporte e vida profissional, você diz que existe um processo. Né? Você não faz um Ironman em uma semana. Você leva um tempinho para fazer. Mas tem um ponto que eu talvez esteja um pouco desapontado comigo, porque talvez um feedback que eu recebo já há algum tempo. Né? Que é essa questão, se por um lado tem toda essa energia, drive, transformação, né? essa vontade de evoluir, às vezes eu passo, e talvez muitas vezes eu passo essa questão da talvez uma escuta não tão ativa. Né? Porque a questão da velocidade, ou talvez porque já peguei o ponto, vamos lá, segue em frente, para mim isso é muito natural. Tipo, já entendi, vamos lá. Mas eu sinto que nem todo mundo é igual. Né? E tem pessoas que têm tempos diferentes e elas precisam se sentir mais escutadas. Acho que isso, aprendo isso muito em casa com minha esposa também. Claro. Então, é um dos feedbacks que eu recebo, que é... Eu gostaria que você me escutasse de forma mais ativa. E vem no aspecto, às vezes, de... Acho que a gente poderia co-criar mais junto. E talvez você perde a oportunidade de ter diferentes visões ou ângulos se você não escutar. Claro. E eu acho que eu contei um caso para vocês alguns minutos atrás, que foi um dos momentos dos últimos anos que mais impactou a estratégia da L'Oréal, foi o meu CMO falando que eu deveria entender raízes do Brasil. E minha primeira reação foi segue, com outra coisa. Ele falou, não, eu vou aqui, eu não vou sair desse lugar. Então, eu tenho que aprender a escutar mais, eu tenho que ter um pouco mais de paciência também. E como é que você tá lidando com esse desafio? Tem alguma estratégia, assim? Não, eu tô sofrendo muito. Algum lembrete? Não, eu tô sofrendo. Não vou mentir pra vocês. Eu poderia falar, tô fazendo vários exercícios, tenho um coach. Não tenho coach. Acho que eu tenho que aprender, na verdade, eu sempre brinco, né? Que coach é minha família e meus colaboradores. Eles que têm que me ensinar o que eu tenho que fazer ou não fazer, e vou aprendendo com acertos e erros, mas eu sofro aqui um pouquinho, porque essa questão desse tesão de enxergar a oportunidade, de querer ir rápido e não perder, e ao mesmo tempo, como que eu tomo esse tempo para escutar um pouco mais. E provavelmente o que eu tenho que fazer aqui é uma agenda, realmente, né? Ou seja, são almoços, são momentos onde que as pessoas possam expressar um pouco mais, comentar um pouco mais. E às vezes, talvez diminuir um pouco a velocidade, mas isso pode melhorar a qualidade. Acho que eu ainda estou encontrando isso. Apesar de 25 anos de carreira, eu ainda estou tentando achar esse bom equilíbrio da velocidade e escuta. Muito legal. Bacana. Muito bom. Esse foi o nosso Momento Work in Progress, que é um patrocínio da Stay Previdência. Marcelo, inovação é um negócio que me interessa muito. Você falou dessa coisa das startups, né? Ou seja, de ter esse espírito de startup. Na realidade, estava contando aqui, vocês têm 37 marcas, né? Que são quase 37 startups, né? Dentro de uma organização. Por enquanto, né? Assim, porque provavelmente vai vir mais coisas por aí, com as aquisições e tal, com o crescimento. Como é que você faz para administrar? Qual é o espírito que você... Quando você fala de ter esse espírito de startup, quais são esses 2, 3 elementos que você acha que são importantes dentro de uma organização grande, gigante, incumbente, como a L'Oréal hoje em dia? Bom, talvez a primeira que a gente aprendeu rapidamente é que quando você tem um espírito de startup, você não vai conseguir encontrar a perfeição. Você tem que ter mais agilidade. Então, a busca da perfeição é totalmente um anti... É uma visão do erro diferente, né? Exatamente. Você vai conseguir ter vários nota 7, um máximo nota 8, mas se você for esperar o 10, dificilmente você vai conseguir ser competitivo o suficiente, principalmente no mercado que está numa velocidade de transformação impressionante. Claro. Né? Aqui falando especificamente do mercado de beleza no Brasil. Segundo ponto acho que o que as startups fazem muito bem, elas têm uma proximidade com o consumidor que dificilmente as multinacionais têm. Elas têm um nível de escuta e de aproximação. Um exercício que eu gosto de fazer muito, né? Eu me encontro muito com as startups que estão surgindo no Brasil, no nosso segmento, e tem insights muito legais. Tem uma deles, uma vez eu perguntei, mas vem cá, como que vocês fazem pesquisa com o consumidor para lançar um novo produto? A gente tem 50 colaboradores na empresa,
A gente vem com 4 produtos novos, joga para todo mundo. Provavelmente vão falar assim, isso aqui é horrível, então isso aqui já saiu. Mas isso aqui eu gostei, mas saiu. Cara, isso aqui é muito bom, então a gente vai lançar isso daqui. Olha. Então, na L'Oréal eu falei, não, a gente vai contratar um instituto, a gente vai fazer uma pesquisa quantitativa, depois qualitativa, botar uma matriz. Busca pela perfeição, né? É isso, então, acho que uma das características que eu vejo e acho que a L'Oréal tem um pouco isso, que é a sua sensibilidade, né? Ao métier. Você sabe quando uma coisa vai ser boa. Né? Então, você pega um produto e fala assim, isso aqui vai ganhar. Porque a textura, porque a fragrância, porque o preço, porque isso aqui vai ser vencedor. E acho que a gente tem que acreditar um pouco mais no nosso feeling, né? Então, essa parte de você estar próximo do consumidor, acreditar no seu feeling, não procurar a perfeição e... Acho que é isso. Acho que esse é um pouco o que a gente está tentando implementar assim, no L'Oréal. Tentando de novo pegar uma ideia e quebrar em pequenas práticas. Se a gente pensar na fotografia da multinacional tradicional, bem hierarquizada, estruturada, processos. Processos antes de pessoas, né? Isso. E tentar... acelerar esse filme para chegar numa startup em grande escala. O que vocês fizeram até agora que transforma a L'Oréal em algo mais próximo de uma startup em grande escala? Mais próximo? Acho que, por exemplo, essa questão a forma como a gente hoje interage com os criadores e com as agências é completamente diferente se eu fosse voltar 5, 6 anos atrás. Hoje a gente co-cria, né? A gente desenvolve uma campanha, a gente chama os criadores dentro da L'Oréal e fala assim, vem cá, o que você acha desse produto? O que você acha dessa campanha? Isso aqui funciona, não vai funcionar. O que você faria de diferente? Então, hoje, praticamente todas as campanhas da L'Oréal são co-criadas com quem depois vai falar sobre a minha marca lá fora. Hoje a gente, por exemplo, uma das coisas que, talvez um dos melhores exemplos que a gente tem hoje é a parte de amostra de produtos. Hoje, quando a gente tem um lançamento muito bom, a gente manda milhares de produtos para criadores. Então, a gente já tem uma base super interessante, a gente manda para eles falarem de forma aberta o que eles acharam do produto. No passado, isso seria inimaginável para uma empresa como a L'Oréal, né? Porque você fala assim, peraí, o que foi desenvolvido por R&I, deixa eu fazer todos os testes de produto, o que a gente vai comunicar são esses claims aqui e acabou, né? Para fazer uma gestão de crise. Hoje em dia, você manda um produto para casa de um consumidor, quando ele for para a página dele, vai falar o que ele absolutamente quiser. Você não tem como controlar isso. Né? Então, é melhor você co-criar para entender quais são os possíveis caminhos que vai sair essa comunicação. Mas você tem que ter, de novo, a coragem. Estou repetindo de novo a questão da coragem. Você tem que ter a coragem de mandar milhares de produtos para casa do consumidor e falar assim, fala o que você realmente achou. O que é interessante disso? Primeiro, se você tiver uma boa área de desenvolvimento de produto, que te fala, cara, confia que esse produto é muito bom, dá para ir, vai com tudo. O que é legal é que surgem várias formas de utilizar o produto ou comunicar o produto que a gente nem tinha imaginado. Então, por exemplo, a gente lançou há um tempo atrás um produto que é um hidratante facial durante o verão. Foi lançado no comecinho do ano. E a gente viu que as pessoas começaram a colocar esse produto na geladeira. Então, a pessoa colocava o hidratante na geladeira e depois passava no rosto e falava assim, usar geladinho é muito bom. Olha. E aí começou a virar uma coisa viral, isso. E a gente, então, pegou isso e lançou uma campanha. O geladinho, usa o geladinho. Olha. Ou a pessoa depois pegou e usou o produto e falou assim, isso aqui parece um prime, ou seja, ele tira a oleosidade da minha pele e eu posso usar como uma base de maquiagem. E a gente lançou uma campanha de Maybelline junto com esse produto também. Então, assim, o que é interessante do muito que está acontecendo hoje é você desenvolve um produto, você co-cria, né, a campanha, você dá os produtos, as pessoas falam o que elas quiserem, mas você aprende. Né? O que é interessante disso? Até por uma questão de PR. No passado, se você tivesse uma crise há 3, 4, 5 anos atrás, num TikTok ou no Instagram, é diferente da crise que a gente tinha há 20 anos atrás, que era você falar com os meios de comunicação, tentar segurar um pouquinho, etc. Hoje em dia, em um dia, instantâneo, são 6 milhões. Quem vai te salvar de uma crise de reputação no digital? A sua comunidade. Então, assim, você trabalhar junto com a sua comunidade, ter esse grupo de co-criadores que gostam da sua empresa, que gostam das suas marcas, você até um dia pode errar. Quem vai sair para te salvar são eles. Não adianta você querer fazer isso com uma grande meio de comunicação, etc. Não vai funcionar. Então, eu acho que onde a L'Oréal hoje, eu diria que eu realmente sinto como empresa, como startup, é isso. A gente tem essa grande curiosidade. A gente não está fazendo testes até o infinito. A gente tem usando essa nossa sensibilidade mais apurada. Mas a gente realmente acredita muito na cocriação com os nossos principais criadores e também influenciadores com o mercado. Legal. Porque acho que poucas empresas fariam isso, grandes empresas.
Mas eu tenho uma pergunta, eu fiz um disclaimer na abertura, né, de que você foi chefe de uma das melhores diretoras jurídicas da América Latina, agora da Europa, talvez, chamada Roberta Salvador, que é, né, mais conhecida né, como minha irmã. Uma pessoa eu conheço incrível. Um pouquinho da L'Oréal e tudo, e a gente conversando um pouquinho, quer dizer, a L'Oréal é uma empresa de uma cultura muito forte, de uma cultura muito cuidadosa interna, e que a gente falou aquela brincadeira de processos na frente de pessoas. No L'Oréal é um pouco o contrário, né? Quer dizer, vocês valorizam muito o indivíduo. Sim. Naquela jornada de brasileira, qual foi talvez a decisão mais difícil que você teve que tomar, o mais importante que você teve que tomar dentro de casa? Né? Porque você falou daquele lançamento, né? Dos tons de pele, de que você chegou lá para o global, falou, não, aqui não vou fazer e tal, para fora. Para dentro, qual foi algumas decisões importantes e talvez difíceis que você teve que tomar para garantir essa estratégia, garantir que, olha, vocês entenderam para onde a gente vai, esse aqui é nossa linha mestre. Quando você está no cargo de liderança, no final do dia, você tem que demonstrar, na real. Não existe só ficar no... Isso pode durar alguns dias, algumas horas, mas... Eu me lembro que, por exemplo, quando a gente teve o caso de um assassinato dentro de um cliente aqui no Brasil, por questões raciais, eu lembro que várias pessoas do meu time chegaram para mim e falaram assim, a gente tem que fazer alguma coisa. E tinha essa grande movimento e tem que fazer alguma coisa. E eu perguntava, mas o que vocês querem fazer? E ninguém conseguia ter uma resposta, porque é difícil ter algumas respostas às vezes. Claro, sem dúvida. E eu me lembro que justo eu tinha aberto uma vaga de uma diretora de comunicação da divisão de consumo, e eu contratei naquele momento a primeira mulher negra no cargo de comitê executivo da L'Oréal. Uhum. E aí o pessoal falou, opa, tem um primeiro gesto. Opa, é sério, né? É sério, então vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer, mas vamos trazer pessoas que conhecem mais do que eu para me ajudar nessa frente. Uhum. Aí depois a gente voltou com o programa de trainee durante pós-pandemia. E eu me lembro também que a gente falou assim, se a gente quer fazer sério, então a gente vai realmente buscar um time muito mais diverso do que a gente contratava no passado. E a gente teve o resultado e depois comunicou isso na companhia. Então, teve vários momentos que, quando se fala sobre organização, que a gente tomou decisões, não diria que são difíceis, mas são decisões diferentes do que a gente fazia no nosso padrão anterior, que começaram a demonstrar para as pessoas que era um tema sério. A questão dos grupos de afinidade também. Eu peguei todos os grupos de afinidade que a gente tinha na L'Oréal, coloquei numa mesa um dia e falei, olha, não dá para ter todo mundo trabalhando por uma frente e parecer guetos, né? A gente tem que trabalhar unidos para transformar a companhia. Legal. A gente montou um grande grupo de inclusão e transformação da L'Oréal no Brasil. E hoje eu tenho contato com pessoas que estão em qualquer nível da organização. Tem que ser diretor ou gerente, pode ser analista, mas que está a fim de me ajudar a transformar a companhia. Legal. Então, acho que é isso. Acho que foram gestos, ações, e no final as coisas acabam reverberando. A gente fala do rádio peão. A ação corre mais rápido do que palavras. Vai muito rápido. As pessoas falam assim, é sério, é sério, é sério, é sério. Você também percebe que existem pessoas que são key opinion leaders, que de repente falam, olha, não estou me sentindo confortável com isso, aí você tem que fazer um trabalho de influência um pouquinho maior. Mas acho que foram vários gestos a nível para o externo, se posicionando para o externo de forma muito forte, se posicionando para o grupo de forma muito forte, mas também em relação aos colaboradores de, olha, isso aqui não vai ser mais aceito, o caminho é por esse daqui que a gente está indo, e de repente você vê que a companhia realmente vira. Né? Muito bacana. Vamos então agora para o nosso momento LG? Marcelo, nesse momento LG, a gente pergunta para o nosso convidado o que ele faria, né, com recursos ilimitados para mudar o ponteiro em gestão de pessoas. Eu queria te fazer essa pergunta, já que a gente está falando de brasilidade, como executivo ou como brasileiro, né? Você tem aí um caminhão de dinheiro, tem um budget ilimitado, o que você faria para mudar o ponteiro e preparar melhor, né, os nossos jovens, a nossa força de trabalho para o futuro que vem por aí? Então, eu realmente deixaria desse momento assim, eu não investiria o dinheiro na L'Oréal, acho que a L'Oréal tem suficientes recursos para... Tem uma margem já boa. Tem uma margem boa para continuar crescendo, acho que e vai continuar impactando de forma super positiva. Eu acho que quando a gente falou um pouco da temática da nossa conversa hoje, de brasilidade, de orgulho de ser brasileiro e do potencial que o Brasil ainda tem, que é um país muito jovem, né, e muito novo comparado com outras regiões, eu acho que a gente conhece muito pouco do Brasil. Até alguns anos atrás eu conhecia muito pouco do Brasil. Hoje eu conheço mais porque eu tenho um time que me incentiva a conhecer um pouco mais. Então, por exemplo, do lado da L'Oréal, a 100 metros, acho que eu comentei para vocês, a gente tem o Cais do Valongo, que é uma história muito triste, né? Que infelizmente foi um dos maiores, ou o maior porto escravista do mundo, né? Chegaram mais de 1 milhão de escravizados a 100 metros da L'Oréal.
E muitos deles praticamente morriam, né? Ou chegavam muito doentes. Então, tem um dos maiores cemitérios escravistas do mundo, também está a menos de 1 quilômetro da L'Oréal. E por alguma razão, quando uma coisa é ruim, a gente tem sempre essa tendência de colocar embaixo do tapete, né? Esconder e não querer falar sobre isso. Então, infelizmente, são histórias sobre a nossa ancestralidade africana ou indígena que não são contadas nas escolas, porque minhas filhas adolescentes, eu perguntei se elas estudaram isso na escola, não estudaram. Você vai para o Rio de Janeiro, você visita o Museu do Amanhã, que está a menos de 500 metros do Cais do Valongo. Todo mundo vai no Museu do Amanhã, que é importante, porque fala sobre sustentabilidade, mas ninguém conhece o Cais do Valongo, que talvez é o lugar mais importante do Rio de Janeiro, claro. E se não, um dos lugares mais importantes do Brasil. Você tem a Pedra do Sal, onde foi criado o samba. Né? Você tem o carnaval começou naquela região também. E tem também essa história negativa da região, que foi uma região que foi encoberta, porque depois esse porto foi usado também para chegar imperadores, chegar também outras pessoas. Então, se eu pudesse pegar esse dinheiro, eu acho que de forma ilimitada, eu acho que eu pegaria essa região da Pequena África no Rio de Janeiro e eu faria um grande museu, um grande movimento para que isso fosse uma matéria de escola, mas que também que todos os brasileiros conhecessem essa história, porque acho que isso pode mudar o Brasil. Né? Se a gente entender de onde a gente vem, acho que a nossa indústria seria muito melhor, acho que a gente teria muito mais respeito um pelos outros, acho que a gente seria uma sociedade melhor, mas de uma certa maneira é um país que ainda o racismo está muito presente no Brasil, de diferentes maneiras, e a gente tem que tentar mudar isso, né? Porque talvez diferente de outros países do mundo, o Brasil, a gente vê que em outros países do mundo existe uma separação, uma segregação, né? Por isso que talvez não é tão óbvio o racismo, mas aqui no Brasil a gente é todo mundo misturado. Sem dúvida. Mas se a gente conhecesse um pouquinho mais um do outro, acho que poderia ser algo muito interessante. Então, acho que tem essa parte de cultura, de educação, eu investiria, eu realmente seria trabalhar com muita energia para implementar Brasilidade seria uma boa forma de chamar a diversidade daqui para frente, né? Fica mais objetivo. Eu falo, para mim é um pouco porque isso. Nós já somos diversos, nós somos diversos. Uma coloração diferente. É isso, a gente é um país diverso, é um país incrível, né? Que eu falo, o Brasil é um laboratório a céu aberto para qualquer empresa de beleza do mundo, mas acho que para qualquer indústria. Mas aqui fica realmente esse convite de que não tratem diversidade como simplesmente uma agenda de recursos humanos e de algo que é de moda. Né? Você entender o Brasil, entender a sua diversidade, acho que é uma questão de business, né? E acho que pode fazer com que o seu negócio seja muito mais eficiente e performe melhor. Muito legal. Olha, foi um dos melhores investimentos que a gente já viu até agora. No nosso momento LG, lugar de gente. Pô, gostei dessa última tua fala, assim, que diversidade não é, e a gente vem vendo isso aqui, que não é uma responsabilidade de RH, né? É da companhia como um todo, né? Qual é o papel da L'Oréal, né, nessa conversa toda? Então, teve alguns anos atrás, eu tinha uma boa provocação de uma pessoa que tinha ingressado na L'Oréal, que ela também me falou um pouquinho, né? Qual que é o papel da L'Oréal? E, na verdade, ela me trouxe uma ideia de qual que deveria ser o papel. E ela fala que grandes corporações como o L'Oréal, ou seja, o nosso faturamento é quase que o GDP de muitos países pobres. Sim. Então, que a gente deveria ter o impacto positivo para cuidar dessa comunidade que está ao nosso redor. Por que isso impactou muito? Impactou porque, no final do dia, quando você tem recursos, você acaba, uma empresa como a L'Oréal ou grandes multinacionais, você acaba pegando esse recurso e acaba espalhando em várias iniciativas, que não necessariamente elas têm um grande impacto. E a ideia da Ellen, no caso, foi, se a gente concentrar, né, pega esses recursos, tudo que a gente está fazendo sobre tecnologia, educação, inserção profissional, etc., a gente pegar e adotar uma região. Vamos adotar, então, aqui a Pequena África. Então, a gente adotou a Pequena África, a gente fez um mapeamento de pessoas que tinham negócios, a gente mapeou escolas, a gente mapeou institutos, a gente mapeou ONGs, a gente mapeou todo mundo. E ao pouquinho a gente foi construindo, né, essa relação. A gente, na verdade, foi desconstruindo o muro invisível que a gente tinha, porque a gente tem a favela da Providência a 500 metros da L'Oréal. Só que ninguém se falava. Você tinha a favela, você tinha a Pequena África, você tinha a L'Oréal. Hoje em dia, a gente percebeu que a gente tem um papel importante. Pequena África é uma comunidade perto da Providência, no pé da Providência. E o que a gente percebeu é que a gente poderia mudar a vida de muitas pessoas como companhia, mas não dá para dispersar muito. Então, se cada companhia hoje conseguisse criar um modelo onde você adota uma comunidade, você fala, ok, para essa comunidade eu vou ajudar com educação, com empregabilidade, com profissionalismo, etc., é muito, muito potente. Vai fazer
né? Você dá bem focado, você concentra todas as suas energias de diversos, com um grupo multifuncional para mudar aquela realidade. Não, e é muito emocional, porque eu lembro que há algumas semanas atrás a gente fez uma feira de empregabilidade perto da L'Oréal, então a gente convidou quase 20 companhias que estão na região a oferecerem vagas. Eu não me lembro quantas 1000 vagas estavam oferecidas, mas a gente tinha voltas de quarteirão de pessoas, levando currículos, levando, ideias, também tirando dúvidas sobre desenvolvimento, etc. Então você vê que realmente... E essas pessoas entrando na L'Oréal, né? Ou seja, para mim, ver pessoas da Providência ou da Pequena África entrando no hall da L'Oréal como se fosse a casa delas, é super emocional. Muito bacana. Então, eu acho que uma das coisas que a gente está pensando é como que a gente consegue modelar um pouquinho isso para que, se cada empresa no Brasil hoje, cada uma das grandes empresas, adotasse uma comunidade, acho que a gente responsabilizar o governo e o terceiro setor para ser responsável por isso e as grandes corporações não fazerem, acho que está errado. Acho que as corporações podem sim ter um impacto muito grande. Então, a L'Oréal está tentando modelar um pouquinho isso daqui para que a gente realmente tenha muito impacto. E, de novo, é uma questão que, no final do dia, é importante ter bons resultados quantitativos e PNL, sim. Você me pergunta hoje o que me dá mais tesão são os resultados financeiros ou os não financeiros. Eu te falar que são os não financeiros. Claro. Isso é o que realmente me motiva e me engaja e me tira da cama todos os dias. Né? Legal. Marcelo, minha irmã era uma super fã e hoje eu não te conhecia pessoalmente, estou terminando aqui com também um outro super fã agora da família Salvador. Um prazer te conhecer pessoalmente. Estou chegando, família Salvador. Falta o Duda agora. Falta o Duda. Pessoal. Olha, um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Foi incrível, super obrigado. E fica aí que a gente vai já para o debriefing. Então agora vamos para o nosso debriefing, né? Então primeiro só uma mensagem para você aí que estava escutando, você que não é do Rio de Janeiro, né? Que é de São Paulo, de outras regiões. Ele usou aí várias referências ao Rio de Janeiro, Pedra do Sal, Cais do Valongo. Cais do Valongo. Então, ou seja, a L'Oréal, a base da L'Oréal é uma matriz no Rio de Janeiro, né? No grande balneário de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, só para ficar esse registro aí. Mas, cara, eu destacaria aqui duas coisas. Uma, algo que eu gosto especificamente, acredito e eu vejo em grandes momentos de sucesso, que é, hoje, uma das coisas mais difíceis é você ter uma estratégia, você ser coerente com essa estratégia e você se manter com essa estratégia. Por quê? Porque você vai estar bombardeado de, né? Não, agora é AI, hein? Então você tem que mudar a sua estratégia. Não, agora é a questão da diversidade, você tem que mudar a sua estratégia. Não, agora você tem então você tem que mudar. Então, eu acho que é o seguinte, é muito importante você ter uma estratégia mestra, você ter um goal como eles têm, né? Esse tema da brasilidade, eu acho que faz pleno sentido para uma empresa que trabalha com um produto que você passa no rosto todo dia, e com milhões de cores, texturas de rostos, né? Então, acho que isso é muito importante. E ele mostrou aqui vários exemplos de que, para o consumidor, né, o fato daquele momento do lançamento, falar, olha, cara, aqui no Brasil, não, vou segurar, mas vamos perder milhões de dólares. Sim, mas a gente tem uma estratégia que é muito maior do que, eventualmente, os 2, 3 milhões que eu vou perder aqui para poder ganhar ali na frente. Que não foram perdidos, né? Porque exatamente, depois ele conta o desenrolar da história e se tornou o produto mais vendido do mercado brasileiro. Então, acho que isso é um belo exemplo para qualquer tipo de empresário. Se você tem uma estratégia, é óbvio que você pode mudar, se ajustar, né, ir para cá, mas quando você tem uma estratégia, comunica para o seu consumidor e você vai tomando medidas que não são em linha com aquilo que você comunicou, ele não vai entender, ele vai ficar confuso, né? Então você pode eventualmente mudar o quê, né? A forma de você fazer, mas você tem que estar comunicando e fazendo coisas que a pessoa vai entender, o consumidor. E para dentro também, né? Ele também falou várias vezes, poxa, esse tema de diversidade e tal, né? Não é um tema de RH, é um tema de estratégia da companhia, né? Então, eu gostei muito também que eles tiveram que tomar várias medidas importantes para garantir essa estratégia dentro de casa, contratando pessoas né, afirmativas. Eu vi que ele é um cara que também acredita no conceito do que você não consegue medir, você não consegue gerenciar, então você tem que ter meta, né? Você tem que ter objetivo. Eu acho que esse foi de novo, um case muito bacana de algo de muito sucesso um componente importante em várias empresas. A outra
eu acho que é essa coisa dele falar com várias startups e aprender com várias startups, está conseguindo trazer para dentro de casa uma das, talvez, que a gente já falou também aqui no podcast, que que talvez seja o superpoder mais importante dos dias de hoje, que é a curiosidade, né? E ele mesmo falou, pô, eu preciso melhorar a escuta, né? Porque você, para ter curiosidade, você precisa ter escuta, né? Você precisa poder escutar o outro, né? Então, bacana que ele sabe que tem que trabalhar esse aspecto. Mas eu acho que o tema da curiosidade, ele eu diria que é o que eu mais aprendo com as startups, que eu acabo me relacionando, investindo, tendo relação, a coisa que eu mais me brilha os olhos, né? Porque esses jovens empresários e empresárias, eles estão o tempo inteiro perguntando, eles vão ter uma conversa com você, e aí, foi bom? Eu podia melhorar, né? Assim como o Zimmert terminou aqui já a reunião, já está com essa coisa, e aí, foi legal, foi bom, puta, tem um tema que pode melhorar. Você tem que estar constantemente work in progress, né? Você tem que estar o tempo inteiro, cara, o que eu posso fazer melhor? O que eu não estou vendo aqui, né? Então, são perguntas muito importantes que você está fazendo hoje em dia, porque... primeiro, são muitas fontes de conhecimento, são diferentes perspectivas. A gente pode aprender, às vezes, dos canais mais diversos possíveis, né? Esse exemplo que ele deu, né, do diretor de marketing, né, que começou a apresentar e, olha, deixa eu falar aqui do Raiz do Brasil. Falei, não, peraí, quero falar de e-commerce. E o cara, não, peraí, me dá 15 minutos. E aí ele falou, puta, tem tudo a ver. Né? Porque se eu não entendesse esse negócio aqui, eu não entender qual é a nossa estratégia. Então, eu acho que assim, essa curiosidade que ele está... que acho que é uma das super competências que ele está praticando e tentando incutir, assim, e fazendo com sucesso no dia a dia da L'Oréal. Eu acho que isso também me destacou como uma das boas práticas das empresas que estão tendo sucesso nos dias de hoje, né? Essa humildade, no fundo, de dizer, como ele disse, eu descobri o quão era ignorante, o quanto nós éramos ignorantes. Não é fácil, não. Não é fácil dizer. E eu acho que a maneira com que ele diz até... eu não quero colocar a ignorância como uma coisa negativa, e não é negativo. Não. É um pouco de aceitar o óbvio. Escuta, todos nós da nossa bolha aqui somos, de certa maneira, estrangeiros dentro do nosso país. Claro. Nós estamos gravando aqui esse podcast aqui no estúdio em Moema, na Avenida Ibirapuera, que é vizinha a Faria Lima. Exatamente. Nós estamos aqui no ar-condicionado, embora esteja calor lá fora. Uhum. Nós somos privilegiados, brancos, bem nascidos, bem criados, instruídos. Nós todos somos, de certa maneira, um pouco estrangeiros no Brasil. Então, o Marcelo Zimmert, que é brasileiro, quando ele admite a ignorância dele, no melhor sentido da palavra... Acho que ele está dando um passo importante que muita gente não está dando por achar que entende o Brasil por eventualmente ler pesquisas sobre o consumidor brasileiro. Verdade. E aí é legal porque quando a gente sai da sociologia, da economia, dos estudos e vai para a prática, saem coisas interessantes, como eu anotei aqui só com F as referências do que é o Brasil dele, que ele fala, para começar, o meu Brasil é o Brasil com S, não é o Brasil com Z das multinacionais. E aí só com F eu anotei aqui favela, funk e futebol, de um lado, e do outro lado, Faria Lima. Essa dicotomia favela, funk, futebol e Faria Lima, de certa maneira, é uma bela metáfora do que é o Brasil. E isso aqui não é para principiantes, como muita gente já disse, né? Fazer um trabalho, como eles estão fazendo, de tentar aproximar a companhia L'Oréal do que é a realidade brasileira, e eles avançaram nisso, mas certamente ainda não é uma sobreposição desses dois quadros. Acho que demanda essa humildade de entender que a gente não sabe muita coisa sobre o Brasil e demanda o desprendimento, a curiosidade que você falou para correr atrás disso, né? Perfeito. E eu acho que aí tem um ponto também para quem está nos vendo e ouvindo ele falou muito dessa coisa da síndrome do vira-lata, né? Da gente não se... Poxa, o Brasil... né? A gente nunca está do jeito que a gente gostaria, a gente acha que não merece isso. E eu sinceramente, eu acho que está mudando. Eu vejo hoje, principalmente os jovens empresários que eu lido, com essas startups, todos já começam pensando com cabeça de, olha, eu vou levar alguma coisa que não foi inventada em nenhum lugar do mundo. Isso já começa a ver casos de startups que foram criadas no Brasil e hoje estão aí no mundo, né?
O Well Hub é uma empresa hoje que foi criada no Brasil. Que era o Jim Pass, né? Foi criada no Brasil por jovens brasileiros e hoje está com base em Nova York. Eles estão levando isso para o mundo inteiro, já estão em 15 países. Então, eu acho que assim, operar aqui não é para amador, mas eu acho que é um grande campo de formação de líderes. E eu sinceramente acho que com essa... sem entrar no mérito político, mas com essa guinada americana, né, de restrições a estrangeiros, né, você ter dificuldade com as universidades né, tendo dificuldade de expressão e tal, quer dizer, isso não é um campo fértil para inovação, né? E eu acho que os campos assim talvez de inovação, eles vão mudar, né? E eu acho que o Brasil é um candidato a ser um hub global, né? De exportação, de inovação, de boas práticas, de brasilidade, né? Eu acho que a gente tem que exportar a brasilidade. Eu acho que tem muito potencial, assim. Eu acho que quando a gente fala do futuro do trabalho, eu vejo com muita... Acho que tem muita coisa boa para vir por aí, sendo brasileiro, eu acho que é um momento muito legal, né? Maravilha. Esse também, portanto, é um dos muitos valores da brasilidade. É isso aí. Esse foi o nosso episódio, o Valor da Brasilidade. A gente recebeu o Marcelo Zimmet e esse é o podcast Work in Progress, um oferecimento de LG Lugar de Gente da Stay Previdência com apoio de iFood Benefício. Até a próxima, vem mais conteúdo bom por aí. Até lá.